A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo, né? Boa madrugada a todos na presença de Deus, em oração, em jejum, em leitura da sua santa e gloriosa palavra. Hoje nós vamos dar continuidade, né, à leitura da palavra de Deus no capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, né? Capítulo 9, o versículo 35, né? Que diz assim o título: Jesus tem pena do povo, né? Tem misericórdia do povo. E Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas suas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades, doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: louvado seja o nome do Senhor. A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peça ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazer a colheita, né? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus nesta madrugada, né? Nós sabemos que a missão do Senhor Jesus, quando estava aqui nessa terra, era evangelizar as almas perdidas, né? Era levar a salvação, a libertação, a paz, o amor, o perdão, a misericórdia para o seu próximo, né? Para a vida daqueles que estavam distante dos caminhos de Deus. Hoje não é diferente. O Espírito Santo do Senhor, quando Jesus foi assunto aos céus, né? E está à direita de Deus, intercedendo por nós, diz a sua santa palavra que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo que hoje está com a igreja do Senhor, que opera, né, que é a escória, né, deste mundo, é o Espírito de Deus, é a igreja de Deus, é o povo de Deus, porque quando Deus chamar a sua igreja, né, levar o seu povo santo, especial e de boas obras, o Espírito Santo é quem vai entregar, né, a noiva, o noivo, a igreja do Senhor. Por isso que Jesus, ele pregava, ele evangelizava, visitava as aldeias, né, como a palavra está dizendo, visitava, curava os enfermos, né, aqueles que sofriam com doenças, né, de todos os tipos de doenças. O Senhor Jesus os curava, os abençoava. Mas Jesus também, ele falou que nós, né, tínhamos que também fazer a obra do Pai, né, enquanto estivesse vivo em cima do pó dessa terra. É tanto que ele diz assim: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos, né? Ou seja, rogai ao Pai que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita, né? Ou seja, rogar a Deus que mande, né, trabalhadores para a seara do Senhor, porque grande é o campo, meu amigo. É multidões e milhões de almas, né, distante de Deus, distante dos caminhos de Deus, separados de Deus, como ensina a sua palavra. O profeta Isaías, profetizando e escrevendo a sua palavra no seu livro, ele diz que o que faz divisão entre nós e o vosso Deus é os nossos pecados, né?
Por isso que Jesus ele pregava o arrependimento, né? Que o homem, a criatura, ou seja, a mulher se arrependesse, né? Para ter uma vida com Deus. Por isso que ele diz aqui, rogai ao Pai que mande mais trabalhadores, ou seja, servos e servas do Senhor, para pregar o Evangelho de Cristo, levar a palavra de Deus, né? Pregar, porque como disse o apóstolo São Paulo em uma das suas cartas, ele diz, como crerão se não há quem pregue, né? Então é muito importante nós pregarmos a palavra de Deus, levarmos a palavra de Deus através das redes sociais, através das evangelizações, né? Porque Deus é quem faz a obra, o Espírito Santo, mas é necessário nós anunciarmos o reino de Deus, assim como o Senhor Jesus fez, né? Evangelizando, curando, salvando, libertando aqueles que hão de crer na palavra de Deus. Que Deus continue, meu querido, meu irmão, abençoando a sua vida, a sua família. Que o Senhor abra seu entendimento espiritual para que a luz do Evangelho de Cristo Jesus resplandeça no seu coração, na sua mente, né? Por isso que esta era a missão do Senhor Jesus, ganhar almas, né, para o seu reino. No capítulo 10, o versículo 1, o título diz assim, os 12 apóstolos, né? Jesus agora chama trabalhadores para a sua seara. Ele chama, ele salva, ele liberta, né? Aqueles homens simples que viviam a vida simples para serem agora ganhadores de almas, né? Pregadores do Evangelho do Reino de Deus. O versículo 10, capítulo 10, o versículo 2, primeiro ele diz assim, Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhe deu autoridade para expulsar espíritos maus, curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado do Pedro, e o seu irmão André, Tiago e o seu irmão João, filho de Zebedeu, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus, né? Então Jesus chamou aqueles 12 homens, né? Que antes uns eram pescadores, né? Outros eram cobradores de impostos, né? Cada um tinha as suas vidas, né? Mas agora o Senhor Jesus chamou eles para a seara do reino de Deus, para ganhar almas, para fazer a obra de Deus. E é isto que Deus quer de mim, de você, meu amigo, meu irmão. Que nós possamos dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus e fazer a obra do Senhor, levar a palavra de Deus, né? Através da oração, do jejum, da evangelização, levando até você, através das redes sociais, a palavra do Senhor Jesus, porque só Cristo Jesus é quem tem poder para nos salvar, nos libertar e nos abençoar. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores, né? Diz aqui a palavra de Deus. O mundão está aí, as almas, as vidas necessitando de salvação, de libertação. E Deus, o Espírito Santo, conta comigo e com você para nós fazermos a obra de Deus, levarmos a palavra do Senhor. E o Espírito Santo é quem vai fazer a obra, né? Salvar, libertar, abençoar a vida de cada um de nós. Essa é a nossa missão, é levar a palavra de Deus. E a sua é entregar a sua vida a Jesus,
entregar a sua família, a sua casa. Com certeza o Senhor, Espírito Santo de Deus, fará morada no seu coração, na sua mente, abençoando a sua vida e a sua família. Neste momento nós vamos entrar na presença do Senhor em oração, esta madrugada, agradecer ao Senhor por ter nos alcançado o seu amor, a sua misericórdia, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai. Pai, graças te damos por mais uma madrugada na presença do Senhor em oração e jejum, em leitura da sua santa e gloriosa palavra. Assim, meu Deus, como o Senhor chamou aqueles homens simples, ó Deus, para serem ganhadores de almas, pregadores do Evangelho do Reino de Cristo Jesus. Senhor, eis-nos aqui, faça a tua vontade na nossa vida, na vida dos nossos familiares e amigos, salvando, libertando, restaurando, Senhor, abrindo o entendimento de cada um deles, que a luz do Evangelho de Cristo Jesus ilumine os seus corações, a sua mente, em nome de Jesus, Pai. Oramos pela salvação deles, pela libertação de todo mal. Oramos, meu Deus, e apresentamos ao Senhor ali a empresa onde trabalhamos, os diretores, seus familiares, salve, liberte, livre de todo mal, prospere, Senhor. Cada trabalhador ali, abençoando a família, salvando, libertando, abençoando, meu Deus, os clientes, prosperando. Pai, traz de volta as multidões ali de clientes do bem, famílias do bem. Faz prosperar como nunca prosperou, Senhor. Senhor, abençoe ricamente, prospere o trabalho das nossas mãos, de cada um dos trabalhadores ali, Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo, meu Deus. Abençoe, Senhor, a vida dos teus filhos, familiares, salvando, libertando, restaurando, dando paz, saúde, prosperidade, vida e vida com abundância, Senhor. Pai, abre portas extraordinárias, portas que só o Senhor pode abrir, meu Deus. Abençoe, meu Deus, o Brasil, a nação, cujo Deus é o Senhor, Pai. Abençoe as autoridades, aquelas de bem, Senhor, que estão lá fazendo o que é certo e justo com o seu próximo, que o Senhor os abençoe. Mas os maus e os perversos, o Senhor os tire do poder, os envergonhe um por um, meu Deus, daqueles que estão lá praticando a maldade, a injustiça contra o seu próximo. Senhor, oro pela tua igreja, pelo teu povo, todos aqueles que fazem a tua obra, que levam a preciosa semente, a tua palavra. Senhor, abençoe ricamente, Pai. Salve, livre de todo mal. Senhor, oramos pelos enfermos, pelos doentes, que o Senhor os cure, Pai. Oramos pelos desempregados, que o Senhor abra a porta de emprego. Oramos pela prosperidade na vida de cada um, meu Deus, abençoando o trabalho das nossas mãos, prosperando, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, que seja, meu Deus, um dia abençoado, um final de semana abençoado, saúde, paz, vida e vida com abundância esteja conosco, com a nossa família, nossos amigos e familiares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Pai, graças te damos por tudo, Senhor. Dai-nos uma noite em paz, um sono reparador. Dai-nos um final de semana de muita paz, Senhor, saúde, prosperidade, vida e vida com abundância, Senhor. Abre do bom tesouro dos céus, Senhor, e abençoa, Pai, envia multidões de fartura, abundância. Toca nos quatro cantos, meu Deus, da capital de Goiás, meu Deus. Pai do estado, toca no coração
meu Deus, abençoando os clientes, as famílias para vir hoje ali, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nosso restaurante ali, que o Senhor prospere ricamente a todos os trabalhadores, abençoando, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças te damos por tudo, meu Deus. Que o Senhor continue abençoando, meu irmão, minha irmã, a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube, @PR João Maria. Você vai dar um like nos vídeos, vai compartilhar a oração, a palavra de Deus, né? Pois assim você vai estar evangelizando outras vidas e com certeza o Senhor, o Espírito Santo, abençoará a sua vida, a sua família. Você vai se inscrever no nosso canal, vai compartilhar a oração, a palavra de Deus, em nome de Jesus. Com certeza o Senhor abençoará ricamente a sua vida, a sua família. Fique com Deus, tenha uma boa madrugada, um sono reparador, final de semana de portas abertas, fartura, salvação, libertação na sua vida, na sua família, na minha vida, na minha família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fica com Deus, tenha uma boa madrugada, em nome do Senhor Jesus.